Nesse vídeo eu quero mostrar a coisa mais louca que eu consegui fazer um desses dias com o Codex no meu computador, que é simplesmente, além de editar vídeos para mim, como por exemplo, cortar silêncio, tratar áudio, botar legendas, ele simplesmente está comprimindo meus vídeos. Vocês não sabem o tanto de tempo que economiza, principalmente para quem edita vídeos, principalmente para quem também grava aulas e principalmente também para quem tem que geralmente comprimir esses vídeos. Como por exemplo, eu passo por um grande problema que é o quê? Eu tenho uma automação rodando no N8N que ela simplesmente, grande parte das vezes, por eu utilizar uma coisa chamada Whisper, ela simplesmente fiz uma pausa aqui para mim poder trocar de tela, tá, pessoal? Que eu ia ter que procurar, então ia demorar. Então, primeiramente, mostrando para vocês o que ela faz. Ela simplesmente, como por exemplo, eu jogo um arquivo no Drive, depois que eu joguei esse arquivo no Drive, ele vai processar em loop, porque se eu jogar vários arquivos e ele tentar passar vários arquivos de uma vez, vai dar problema, já aconteceu muito. Então esse é um tipo de fluxo que ele hoje ele é em si validado, mas sempre eu vou fazendo alguma alteração, mudando alguma coisa de acordo com atualizações e nodes. Mas o que acontece? Ele passa por esse fluxo que baixa o material do Drive. Aqui ele transcreve esse vídeo, né? Obviamente, ele transcreve, faz a transcrição desse vídeo, me entrega todo o contexto aqui desse vídeo. Passa aqui por esse node de LLM aqui, onde eu tenho esse prompt gigante aqui do meu canal, onde ele me entrega tags do YouTube, ele me entrega uma descrição pro YouTube, tanto para o YouTube quanto para o TikTok também, porque esses vídeos que eu vou postar por aqui são shorts. Então o que ele faz? Ele já me entrega isso tudo adaptado de uma forma só que eu consiga tanto usar para o TikTok, para o Instagram e para o YouTube. Então ele me entrega a quantidade de caracteres padrão de todas as redes sociais para que eu não precise fazer uma para cada rede social, já economizando tokens. E aqui o título para o YouTube. E aqui eu utilizo esse structure, né, que Outfixed, que o que ele faz? Esse aqui você consegue botar um JSON, que inclusive eu utilizo também aqui no final do meu agente, que ele simplesmente é responsável por ele obrigar ele a me entregar as coisas em um formato em específico, como por exemplo aqui, se eu vim aqui nessa execução aqui, deixa eu esperar ele rodar. Vocês viram que ele passa por aqui e ele me entrega sempre os itens, né? Ele botou aqui como 4 itens, né? Mas porque foram 4 vídeos no caso, foram 4 vídeos que passaram aqui pelo nó. E ele me entrega esses 4 itens, né? Os 3 itens, na verdade, ele me entrega o título. Olha só, esqueça o chat GPT, isso IA aprende com você agora. A descrição e as tags do YouTube para mim poder utilizar. E me entrega todas, ó. Aí, ó. IA cria agentes autônomos, N8N elevado ao próximo nível. Chega de N8N. Essa IA faz tudo com uma mensagem. E aqui a gente tem todos os itens que ele passa. É isso que esse Node faz. Aqui ele tem um Edit Field, onde eu organizo todas as informações que vem nos nodes anteriores. E aqui eu tenho uma planilha, onde eu subo todo esse material. Vamos ver agora. Aí, ó, tem uma planilha, onde eu subo todo esse material. E eu tenho status, que seriam status, como por exemplo, quando o item começa ali, ele não começa como agendado, ele começa vazio. Então, o que ele vai fazer? Ele meio que organiza aqui. E aqui eu tenho uma data também, porque essa data é importante, pessoal. Porque essa data, ela simplesmente, inclusive, deixa eu dar um FN aqui para trocar de tela aqui. Essa data, ela simplesmente é responsável para fazer que o fluxo funcione. Aqui eu tenho um node posterior, o que ele faz? Ele puxa a última data do post, que já foi agendado lá. Então, depois dessa última data, o que ele vai fazer? Ele vai ter esse código de JavaScript, onde ele vai calcular uma possível data entre o horário das 20 horas e o horário das 12 horas. Porque eu tenho meio que horários fixos que são os horários que funcionam para mim. Então, o que eu faço? Ele sempre vai olhar os horários, o último horário. Se o último horário foi 12 horas, então o próximo post ele tem que ser às 20. E isso, tipo assim, independente se foi uma semana atrás. Se uma semana atrás o último horário que eu postei foi às 12, aí ele vai olhar a data de hoje, que ele utiliza a função now, né? Você não sabe a função que ele utiliza, tipo assim, para antes primeiro ele consulta a data que a gente está real, né?
para poder entregar uma nova data certa para a gente. Ele me entrega essa data e aqui eu vou para o Drive, onde ele baixa esse vídeo, entendeu? Baixa esse vídeo que estava lá no Google Drive, que eu subi na pasta, porque aqui ele fica conectado com o Node do gatilho lá do Google Drive. E aqui eu utilizo essa plataforma aqui para poder postar. E aqui ele posta no Facebook, atualiza o status. Posta no Instagram, atualiza o status. Posta no YouTube, atualiza o status. Posta no TikTok, atualiza o status e me envia um e-mail. E qual o problema que eu tenho nisso, pessoal? Grande parte das vezes, ó, nem o Whisper, né, que eu falei errado para vocês. Eu utilizo o Gemini, mas tem alguns nodes aqui que eu utilizo o Whisper e dá o mesmo erro. Passou de 25 megas ali, a chance de quebrar é alta por causa do tamanho do arquivo. E geralmente eu tinha que fazer isso na mão, né? Eu simplesmente utilizava um site aqui para mim poder comprimir. É esse aqui que eu gosto bastante, ele é bem simples, ó. Comprimir, aqui já até aparece aqui para mim, só que ele só faz até 500 MB, né? Obviamente, você sabe, você edita pelo Premiere, você edita... O CapCut é difícil, mas é mais Premiere e DaVinci. Os arquivos costumam vir pesados. Mesmo que você diminua o kbytes e tal, você edite os bits, ele ainda vai vir pesado. Então o que eu faço? Eu jogo aqui, reduzo, e aí depois eu vou lá na minha pasta no Google Drive e jogo o arquivo. Aí você vê que é um puta de um trampo. Aí tem a questão da plataforma. Se você for na QIFI, se você for na Roblox, se for qualquer outra plataforma, ele geralmente tem um limite. E não só limite, como faz com que você demore mais para subir as coisas, como também faz com que você tenha uma pasta gigante, extremamente pesada no seu computador, e obviamente faz com que você tenha que ficar fazendo esse processo na mão. Eu não tenho como subir vários de vez, eu tenho que subir um a um. Então o que eu estou fazendo? Eu tinha já um motor baseado em FFmpeg. FFmpeg, você não sabe a linguagem, é um tipo de código também que tipo assim, você consegue instalar no seu computador. E assim você literalmente consegue. Ele edita vídeo, ele faz tudo. Isso você consegue fazer até no 8N, para vocês terem ideia. Vocês conseguem fazer no 8N, vocês conseguem, tipo assim, fazer esse processo em qualquer outra ferramenta. Sei lá que tem um servidor ali, você consegue rodar FFmpeg. E eu rodo localmente no meu próprio computador. Você consegue entender a ideia disso. Então você pode instalar o FFmpeg. Aí, ó. Que ele literalmente faz muitas coisas. Obviamente, ele tem um limite onde ele vai poder trabalhar, mas, cara, grande parte das coisas são baseadas em FFmpeg, tá? Você não sabe, você consegue instalar em Mac, Linux, Windows, tudo. Você pode ir mais a fundo aí para você tentar entender o que ele faz em si. Mas ele consegue editar vídeo, ele consegue editar imagem, ele consegue fazer muitas coisas. E assim, eu fiz um fluxo de automação. Nesse fluxo de automação no meu próprio computador, eu consigo pedir para o Cloud Code, para o Codex, executar funções para mim. Então, como por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, uma coisa muito interessante. Aqui, ó, ele está até rodando aqui nesse momento, estou dando as permissões aqui, e ele vai rodar para mim, cadê? Aqui, ele está rodando para mim, até me pediu permissão. Esse aqui, inclusive, é outro projeto, mas eu vou dar permissão aqui também, que eu estou com 3 terminais abertos. Aqui eu vou nesse. Nesse aqui, o que ele está fazendo? Ele simplesmente está comprimindo os meus vídeos, as aulas. Eu estou com as 20 aulas quase gravadas. Nas 20 aulas gravadas, ele simplesmente está pegando aqui, inclusive é nesse aqui, eu fui no errado. Ele está simplesmente comprimindo, aplicando eliminar ruído, e ainda está aumentando os decibéis, né? Está aumentando o volume dos vídeos, que como eu gravo nesse microfone aqui, ele costuma ter um áudiozinho um pouquinho baixo. E ele ainda está aumentando o meu áudio. Eu tenho músicas ali, eu poderia pedir para ele, bote uma música ali no fundo. Só que para evitar erro, eu não peço, porque querendo ou não, alguma dessas aulas aí, eu vou ter que dar uma editada cortada, porque eu falei errado ou qualquer outra coisa do tipo. Inclusive, são coisas que eu também poderia pedir para ele. Cortar silêncio dá para fazer, só que cortar silêncio em aula é complicado, porque tem momentos que o silêncio é proposital. Às vezes está esperando alguma coisa rodar, imagem. Se ele fica cortando tudo que acontece na minha tela, não tem como eu saber, então melhor não cortar. É uma coisa que eu posso fazer manualmente, mas como eu tenho costume de gravar, pausar no OBS, eu utilizo o OBS, pausar no OBS e voltar, então não tem problema algum. Mas é que ele está recortando para mim, agora eu vou mostrar para vocês. Eu tenho essa aula aqui, que ela tinha 679 megabytes, tá ok? Que eu gravei aqui no OBS. E aqui tem um compact que ele fez, inclusive ele já está fazendo os outros aqui. Que ela tá com 23 megabytes, pessoal. 23 megabytes. De quase 700 ele foi para 23. E olha o nível de qualidade dessa aula.
tudo bem, minha sala. Olha só, não tem ruído, não tem nada, não tá quebrado. Ele fez exatamente certo, tá? Ok? Não tem nada com defeito aqui. Vocês não vão conseguir ouvir porque o áudio do desktop tá desativado no OBS. Mas aqui, ó, tá show demais, tá? Não tem erro, não tem nada. Tô conseguindo visualizar e ele fez para mim. Inclusive, é um problema que eu tenho aqui que acontece muito comigo, que é o quê? Que é o bendito do CapCut. Que é o CapCut. Olha o que ele faz essa miséria. Deixa eu ver aqui, o CapCut. Ele vive dando esse problema comigo. Eu não sei o que é. Tipo assim, acontece isso comigo desde sempre. Desde sempre não, desde que uma vez eu fiz uma merda no computador que eu apaguei alguns arquivos, eu não deveria apagar, começou a aparecer isso. Mas não faz sentido, porque ele não deixa eu baixar da loja de aplicativo. Quando eu clico, ele me manda para o site original, só que eu baixei o CapCut do site original, inclusive uma vez que eu baixei o site por aqui, eu desinstalei meu CapCut, eu perdi vários dos meus arquivos. Então, tipo assim, ele me acarretou vários outros problemas. Inclusive, ele até fechou aqui agora. E aí ele fica aparecendo essa mensagem que ela não sai. Eu descobri uma coisa que é simplesmente eu ir lá na minha pasta, deletar as versões anteriores e baixar. Eu consigo baixar do GitHub lá uma versão anterior do. Enfim, mas vive dando esse erro. Aí o que eu tô tentando fazer? Não sei se vai dar certo, né? Mas se der certo, vai ser do caramba. Vim aqui no Codex e passei essa mensagem para ele, pedi para ele analisar todo o código-fonte do CapCut para mim, para ele poder ver, ler todos os arquivos e ver se tem algum arquivo fora do padrão que pode estar dando esse problema. Como, por exemplo, diz ele que ele encontrou aqui mais ou menos aqui, ó. Mas ele está falando que não tem nenhuma instalação corrompida, então deve ser algum arquivo mesmo, ou simplesmente CapCut bugando. Eu já vi muita gente divulgando esse mesmo problema também, só que ninguém ainda sabe também. É uma coisa que, tipo assim, você resolve por hora e ela volta do nada. Enfim, meio que volta do jeito que ela quer. Eu pedi para ele ler. Então, rapaz, são coisas que a gente consegue fazer agora através dos agentes. Como, por exemplo, tentar resolver esse problema, uma das coisas. Mas essa questão do FFmpeg é uma coisa para mim. Pô, você pode estar olhando, pô, é uma coisa simples, mas isso economizaria o tanto de tempo. Como, por exemplo, eu não estou conseguindo acessar o meu CapCut. E o meu Premiere tá com problema. O Premiere não tem muito jeito para editar, porque o que acontece? Eu tenho essas aulas e eu preciso que essas aulas fiquem num tamanho menor para eu poder jogar uma plataforma e ela ser mais simples. Então, se eu for fazer isso mão a mão em algum site, grande parte dessas aulas tem mais de 2 gigas, aí ó, 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, então tipo assim, eu não vou conseguir comprimir esse trem. Então o que eu fiz? Eu pedi para ele comprimir todos para mim. E o Codex é melhor para essa situação do que o Code. Por quê? Porque o Code, o Cloud Code, ele tá acabando muito rápido. Os tokens, né? Do nada já tá na janela de 5 horas ali para resetar. E o Codex, rapaz, você pode deixar ele rodando ali infinitamente, ali que raramente acaba. E olha que eu só uso o GPT 5.4 e não acaba, demora demais. Então são essas das funções. Pessoal, é utilizar a ferramenta para coisas que de fato fazem sentido para a gente. Como por exemplo, tem página que eu subo no meu navegador e ela simplesmente eu consigo criar outras versões e já subir na minha hospedagem. Tanto se fosse como uma Vercel, como se fosse pela Hosting, que é o que eu utilizo. Por quê? Antes eu tinha que rodar no navegador, fazer o dist, né? O dist você não sabe, é tipo você rodar o npm na sua pasta para você poder preparar um arquivo para você poder subir dentro da sua hospedagem, no gerenciador de arquivos da hospedagem, para o site ficar no ar. Só que o que acontece? Quando você faz isso, ele simplesmente eu consigo, tipo assim, mude preço, mude, sei lá, o que seja, VSL, mude a copy para mim ter várias versões, eu posso pedir para ele fazer isso para mim, sem eu ter que fazer nada, entendeu? Então ele vai preparar o arquivo, só vou copiar e jogar, e eu ainda estou até fazendo uma coisa para ver se eu consigo conectar via API, para mim subir arquivos na minha hospedagem com isso. Então, tipo assim, um nível de trabalho que eu teria, velho, seria muito pequeno. Então, tipo assim, são coisas que a gente automatiza pra gente ter, de fato, mais tempo, que fazem mais sentido, que eu não vejo ninguém falando, não sei se é porque a galera não tá utilizando, ou se talvez não faz sentido, mas para mim, comprimir, cortar vídeo, como por exemplo, eu fiz um vídeo aqui,
E eu precisava simplesmente só cortar esse vídeo e em alguns momentos ter um zoom meu nesse vídeo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu precisava simplesmente ter um zoom nesse vídeo, que é isso aqui. Eu precisava ter um zoom nesse vídeo. Ó, o vídeo original ele tem 91.000 kbytes. E nesse aqui ele tem até o tempo menor, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo ele tem. Ele tem 2 minutos e o outro 2 minutos e 11. Ele tirou 10 segundos. Esse aqui... Seja muito bem-vindo ao momento de frustração de tentar criar página, sofrendo com Aí, ó, ferramentas... vocês conseguem perceber que ele deu zoom para mim, cortou todos os silêncios do vídeo, tá ok? Isso aqui, a fala tá bem perfeita, cortou todos os silêncios do vídeo, uma coisa que no original não tinha. Se eu fosse fazer isso na mão, pô, ia demorar sei lá, uns 10, uns 15 minutos para poder fazer isso, que é um vídeo de 2 minutos, até eu ficar recortando silêncio por silêncio desse vídeo, ficar dando um zoom em alguns momentos, ia lá saber o tempo que ia demorar nessa jossa. Então ele já me economizou um baita de um tempo fazendo isso para mim. E como, por exemplo, eu tenho um processo que eu faço, que você não sabe, eu tenho um treinamento aqui, máquina de clones, que é o que? Como, por exemplo, esse vídeo aqui, o que eu vou fazer com esse vídeo? Esse vídeo aqui, que eu estou gravando para vocês, eu não vou gravar para webcam, porque gravar, cara, grande parte das vezes come muito tempo. Então, eu tenho um clones realistas meu, onde eu simplesmente pego esse áudio aqui da aula que eu estou fazendo para vocês, para botar um webcam, que querendo ou não aumenta mais a retenção. Isso é explicado, a galera. Se você for no perfil da galera, eles vão falar isso. Você aparecer, dá mais retenção. Ajuda o seu vídeo fica melhor também, acredito nisso. Quando você puder, você faz. Tem vídeo que eu não boto, que eu quero que a pessoa preste atenção. A aula é muito densa, aí sim. Mas aqui, como é um bate-papo, como por exemplo, utilizo um clone meu, boto aqui no canto do vídeo, boto aqui no canto um círculo, um quadrado e deixo rolando. Como por exemplo, se eu já tiver o vídeo gravado, já tiver feito o vídeo do clone, que inclusive eu posso fazer até 30 minutos, eu posso pedir o Codex, o Cloud Code, para simplesmente fazer isso para mim, pegar o meu vídeo, deixar ele numa máscara de vídeo aqui e inserir ele no vídeo para mim, sem eu ter que abrir o editor de vídeo. Você entendeu mais ou menos a lógica? Ele fazer o recorte para mim, o recorte de silêncio, ele aplicar uma máscara no outro vídeo e juntar os dois vídeos e transformar em um vídeo só, que no final eu vou estar utilizando o áudio desse vídeo aqui original. Então, olha o poder que a gente tem para a gente poder trabalhar com essas ferramentas de uma forma de fato útil. Como, por exemplo, estou fazendo aqui, poderia estar gerando uma nota fiscal, poderia estar escrevendo conteúdo, poderia, sei lá, estar fazendo roteiro, poderia estar navegando, poderia estar descansando, poderia estar fazendo qualquer merda. Mas essa é uma das utilizações que a gente tem no nosso dia a dia. Mas é isso, pessoal. O papo até alongou, fui mostrar uma coisa, mostrei outra, e tipo assim, muitas coisas, eu fico muito animado com isso. Deixe nos comentários aí se você já fez algo parecido, se você tem ideias. Eu tenho até um link da minha comunidade 24 Frames aí, se você quiser entrar também pra gente bater papo sobre IA. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Como eu falei, deixe um comentário e se inscreva também. E é isso, vamos pra cima e até a próxima.